Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo já no início deste bloco, alguns são vários pedidos, graças a Deus, você está atendendo a nossa solicitação. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada no Facebook para ver como estão as participações, as curtidas, os comentários. Então, se você tem acesso ao Facebook, vai lá, curta o nosso programa, que a gente vai ler a sua curtida, ver quem curtiu, obviamente, e também se tiver intenção, a gente já apresenta as intenções aqui, tá bom? A Maria Oclice Farias, ela é de Igaratinga, em Minas Gerais. Ela pede oração por toda a sua família. Muito obrigado, Maria, porque ela tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Que bom, né? Hoje nós temos 3 sócios já que colocaram a sua disponibilidade, o seu compromisso para com esta obra de evangelização. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Darcy Santos Dias da Costa, de Araras, no interior de São Paulo, pede oração por toda a sua família. A Claudete Ribeiro, de Carapicuíba, no interior de São Paulo, pede oração pela sua filha Leonice, pela cura e libertação e por toda a sua família. A Aparecida Donizete Honório, ela é de Piraju, no interior de São Paulo, pede oração para Newton, Gabriel Honório, Carlos Gabriel, Maria Júlia Aparecida, Jeremias, Sandra Rosa, Maria dos Reis e por todos os seus familiares. E também de Pirassununga, no interior de São Paulo. Lá em Pirassununga nós temos os missionários do Sagrado Coração, que tem um propedêutico lá, formação para novos padres, fica lá no bairro da Raia. Então um grande abraço para todos os missionários lá de Pirassununga, no interior de São Paulo, e também a nossa paróquia lá, Santa Rita. Um abraço para o Padre Mauro. A Maria Rosária pede oração por ela mesma, por Ricardo, pela paz e união de toda a sua família. E também o Érico Hugo Contani Dias, de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Ele pede oração pelos seus negócios, pela libertação de um processo judicial, pede também para que a seguradora regularize a sua situação da empresa e várias coisas aqui que ele apresenta. Olha só, Érico, a gente está rezando por você, pelas suas intenções. Daqui a pouco a gente continua lendo os outros nomes das pessoas que apresentaram seus pedidos e as suas orações, porque agora nós vamos receber o nosso convidado de hoje, que vai falar um pouco sobre a sua experiência, sobre superação, como que a espiritualidade é importante para ele nos momentos mais difíceis, como é que a gente tem que viver tudo isso. Venha para cá, Rafael, seja muitíssimo bem-vindo, viu? Que Deus te abençoe. Bom dia. Desde já, bom dia. Obrigado. Deus te abençoe, viu, querido? Obrigado. Pode vir aqui, pode sentar aqui. Finja não finja que a casa é sua, tá bom? Já estou me sentindo em casa. Que bom, fico feliz com isso. A gente sempre é bom porque quando a gente vê algumas experiências assim, eu digo, Rafael, em todos os sentidos, em todos os setores da nossa sociedade, de pessoas que viveram momentos difíceis assim, que conseguiram viver a sua experiência e a gente entende em Deus. Uhum. Então, quando semana passada a gente viu o seu vídeo, né, aqui que a gente veiculou, eu falei assim, não, vamos trazer o Rafael aqui para ele poder nos ajudar a entender um pouco, entender não, mas como é que a gente pode ver a questão da espiritualidade, né? Eu acho que isso é fundamental para todos nós, a importância de Deus na nossa vida. Sim. Então, eu gostaria de dizer primeiro, seja bem-vindo mesmo. Tá? Obrigado. A casa é nossa e primeira de várias vezes que você vem aqui. A sua experiência, só para recordar um pouco para o pessoal, nós fomos lá, fizemos uma gravação com você. Como é que é a história, assim, para quem está em casa? Acho que a experiência espiritual começa com a sua história, né? Então, eu costumo dizer que eu recebi uma grande graça de Deus tendo a minha história de vida, que começa, claro, acho que tem toda a questão da gravidez, isso e aquilo, mas a partir do momento que eu fui escolhido, né, como filho, não foi uma questão de acontecer ou vamos ter um filho, eu fui escolhido por uma família, a minha família, e fui adotado com 1 ano e 2 meses, né, fiz essa transição de uma família para outra. Nesse período antes da adoção eu tive convivências com os familiares biológicos, na época o meu irmão, o Marcelo, mais velho. E eu acho que toda criança adotada, toda criança que é escolhida, ela passa por um período de crise, por mais que os pais saibam educar, saibam conduzir, porque eu digo das experiências que eu ouço, eu sem medo de errar, eu digo que meus pais tiveram uma sabedoria de tamanha grandeza ao conduzir toda a minha criação, né? Na simplicidade, mas num gesto carinhoso, sempre firmes.
Então, diante de tantas experiências que eu vi, eles tiveram essa sabedoria, né? E a partir daí, mas mesmo assim ainda há as crises, né? É porque eu acho que, por mais que coloque em amor, né, em toda a sua criação, tem algumas inquietações, né, próprias, sim, né, da criança, sim. do adolescente, no caso, né? E que são coisas que é difícil desvincular o ser humano de qualquer, da sua consciência, da sua experiência, né? Eu, pelo menos, não consigo ver o ser humano sem essas bases. E como eu já havia convivido, né, com o meu irmão, com aquela família, querendo ou não, nesse período onde tudo começa a ser formado dentro de uma criança, aquilo inconscientemente estava dentro de mim, né? Tinha coisas dentro de mim. E eu acredito muito nessa questão também de que a mãe, quando ela está gerando uma criança, toda a emoção, tudo que ela está vivendo, a criança também, de alguma forma, está sentindo e está acolhendo aquilo, né? Então, eu acredito que toda a carga que havia dentro de mim, ela, em algum momento da minha vida, principalmente na adolescência, que foi um período que eu me fechei para mim mesmo, eu me fechei para os meus familiares, para amigos também, embora eu também tivesse sempre rodeado, mas existia um mundo muito fechado ali dentro de mim, né? Então, esse período da adolescência, as coisas começaram a fluir e começaram a aparecer, e como lidar com isso e o que seria isso. Isso gerou essa inquietude de você querer ver o seu irmão, foi isso? Sim. Porque vocês foram, ela adotou, você tinha 1 ano e pouco, né? Sim, 1 ano e 2 meses. Desde então você não meses. tinha contato com ele, com Nunca seu irmão? tive. Tá. Não foi por falta, não foi por restrições. Sim, claro, lógico. Minha mãe sempre... Eu me lembro muito bem que ela falava, olha, se você quiser conhecê-los, eu sei onde moram, converso com sua tia tal, já vi sua avó, na época ela ainda não era falecida, e né, ela sempre... E eu sentia a vontade, mas eu não queria sentir. Por medo. É do tempo também, cada pessoa tem o seu tempo, né? Sim, e era um medo muito grande, né? Como conhecer, e eu negava muito isso, falava que não havia necessidade, mas chega uma hora que isso explode dentro da gente. E aí é onde nós temos que aceitar, nós temos que olhar para a gente mesmo e falar assim, não, é isso que está dentro de mim, não adianta eu... falar para Deus tirar. Queria fugir disso. Não adianta falar para me esconder. É isso. Agora, teve alguma coisa assim que, a partir daquele acontecimento, te motivou a ir atrás disso? Saber quem é o seu irmão? Eu acho que... Acho não. Eu tenho certeza absoluta que desde o início minha mãe sempre me levava a encontros de novena. Confesso que eu não ficava nas novenas, ficava brincando, fazendo arte. Como toda criança. Toda criança na normal. Missa, tenho certeza que de todas as que ela levou, a maioria ela não pôde assistir direito, porque eu estava sempre brincando com alguém, gritando e aquela coisa, né? Mas a minha mãe, ela teve essa delicadeza de sempre me mostrar esse lado espiritual, né? Dentro do nosso catolicismo, dentro do dogma, né? E desde criança, então, eu fui inserido. E eu não tenho dúvida que nesse processo todo que eu passei, ele só não foi pior ou não levou a outros acontecimentos por essa intimidade que eu fui criando com Deus a partir do tempo. Que bonito isso, rapaz. Sabe por quê? Por isso que eu perguntei se houve alguma motivação, porque assim, você disse uma coisa no vídeo, nem sei se você se lembra disso, mas você disse assim, as pessoas diziam para você que você estava naquela situação, sei lá, ou num tipo de crise, porque faltava Deus. E você disse, não falta Deus. Sim. Deus está comigo. Sim. E eu fiquei fascinado com isso que você disse, porque é justamente a percepção de que Deus está do seu lado. Quando eu ouvi isso, porque não foram uma nem duas pessoas, foram várias. E principalmente dentro da comunidade, várias das poucas que eu partilhei também, né? E quando eu ouvi isso inicialmente, isso me pareceu, olha, deve ser. Só que conforme foi passando os dias, eu fui percebendo que a minha intimidade com Deus, o lugar dele estava ali, ele estava preenchido, ele estava comigo.
Eu nunca tive dúvida e jamais vou ter de que Ele está comigo. Então, a partir do momento que começou a conflitar, né, essa informação, olha, pode ser o vazio que Deus precisa preencher. E quando eu falava assim, não, mas Ele está comigo, eu tenho essa certeza. Então, eu peguei e falei assim, então esse vazio não é de Deus, porque Deus está comigo. Esse vazio é de algo que um dia eu toquei, com um dia eu convivi, com um dia eu vi, ouvi, é algo que me falta, né? Que talvez foi tirado, e lógico que a partir dessas reflexões, pelo período, vinha muito forte a questão da adoção, a questão de conhecer a família, alguns membros da família biológica, né? Então, aí eu fui montando o quebra-cabeça. Eu acho que Deus, Ele nunca dá o texto pronto, Ele não dá a pintura pronta, Ele te dá peças. E você, no seu tempo, na sua história, você vai encontrando, vai montando a pintura da sua vida ali. Né? E você acha que isso te ajudou, te impulsionou a ir buscar o seu irmão? Buscar, que eu digo, conhecê-lo. Com certeza, com certeza. Não só ajudou, como Ele preparou de uma forma que ele me conhecendo, né, como o Rafael dentro das suas ansiedades, dentro da facilidade de decepções, de coisas que facilmente pode trazer uma certa marca, mágoas, essas coisas. Então, ele me conhecendo dessa forma, eu acredito muito e não tenho dúvida de que ele foi me conduzindo por caminhos que os estragos fossem menores. Entendo. Né? Que a lapidação tivesse sido feita, mas de uma forma suave, que eu pudesse suportar e que eu pudesse entender o que estava acontecendo. Agora, diante de todo esse processo de você, nós vimos no vídeo que você foi ter seu irmão, encontrou com ele, etc. Depois você teve outros contatos com ele. Sim. Essa experiência, o que ela transformou em você? Houve um processo de transformação? Porque você já tinha toda essa carga de espiritualidade, eu acho muito interessante. Inclusive, a gente fala para quem está em casa, olha, se você tem alguma história parecida com a do Rafael, se você passou por um momento que você teve que superar, perceber, olha, Deus estava do meu lado, então pode ligar para cá também, mandar a sua experiência, contar um pouco da sua história, que a gente vai ficar muito feliz com isso, viu? Mesmo que não dê tempo de a gente ver isso hoje, a gente acaba assumindo tudo isso para a gente aqui no nosso programa. Houve alguma transformação? Essa busca, essas inquietudes, trouxe alguma mudança na sua vida? Sim, sim. Eu acredito que eu amadureci demais dentro desse caminho. Tanto espiritual, que me trouxe de fato essa certeza de que sozinho eu não caminho. Eu posso errar, acontecer coisas na minha vida, mas sozinho eu jamais estarei, porque não é uma opção minha estar com Deus, mas é a opção de Deus estar comigo. Olha, o Rafael falou uma coisa aqui muito teológica, isso a gente aprende na teologia. Quem nos procura é Deus. Sim. E você viveu uma experiência, rapaz, que ela dá pra gente de fato a certeza de que de fato Deus nos escolhe. Sim. Quando você fala uma coisa, eu não sei se você percebe o que você fala às vezes, por exemplo, você falou assim, olha, Deus vai aparando as arestas de maneira que não doa tanto, né? E Deus faz isso mesmo. Sim. Então você percebeu que houve essa transformação, essa maturidade? Sim, maturidade e, claro, principalmente também, além da espiritualidade, a questão de convivência comigo mesmo. Comigo mesmo. Entendo. E claro que isso, quando você convive com você mesmo, isso irradia já na convivência do outro, né? Então, eu acho que os principais amadurecimentos foram esses três. A certeza de que eu jamais estarei sozinho, né? Que eu precisava conviver comigo, aceitar os meus limites, anseios, aceitar a minha carga histórica e não aceitar como um fardo, aceitar como algo que vai me trazer, que vai me fazer ou vai me mostrar que sou criado para ser feliz e sou feliz, né? E essa questão da convivência com o outro, né? Que eu sozinho também não vivo, eu preciso conviver. Então, acho que essas três modificações foram essenciais. Que aí, lógico, influencia no trabalho, influencia nos estudos, influencia no seu sonho. Eu comecei a discernir um pouco melhor a minha vocação no mundo. Não tenho ainda discernido o que seja, mas
eu acredito que o caminho eu estou trilhando o caminho que me foi proposto. Isso é legal, sabia? Isso é muito bom. Eu não sei o que eu tenho, né? Qual vai ser a minha vocação, mas eu sei que é esse o caminho, isso é muito bom. E essa questão da maturidade vai ser muito bom, rapaz, porque isso vai te ajudar, sem sombra de dúvida, assim, a ter mais determinação, a autenticidade nas coisas, eu acho isso muito bonito, sabe? Agora, eu perguntei da questão da mudança, porque sempre provoca alguma coisa na vida da gente, essas histórias, né? E agora, se eu tivesse que perguntar, eu tivesse que responder, por exemplo, o que você leva de toda essa história, né? Que você vê esses encontros, desencontros, ansiedades, né? O que você levaria para a sua vida? Olha, tudo isso que eu passei, essa questão de ser uma pessoa que foi buscada lá na minha família, fui adotado por uma família que me amou e me ama intensamente, essa busca com o meu irmão, do meu irmão. O que você leva de tudo isso que aconteceu? O que você leva para a sua vida, assim, para sempre? Olha, o que eu levo, eu acho que o que motiva também e que me traz na situação atual de toda essa história, eu acho que o principal é que a certeza de que Deus está com você e o que acontece com você não é para te deixar infeliz ou para te levar para baixo, é a certeza de que tudo o que acontece, de que tudo que Deus permite que aconteça dentro da sua vida é para que você se fortaleça. Né? A ideia, o que é gostoso, pelo menos eu gosto de pensar nisso tudo, é que quando eu vejo toda essa história, eu vejo que eu jamais vou estar pronto. Eu estarei sempre em preparação, a cada momento será novo para mim. E como eu vou encarar esse momento é como eu acredito e confio em Deus, na presença dele do meu lado, na força e na condução que ele tem para a minha vida. Você acha que a espiritualidade foi fundamental para que você pudesse passar bem por tudo isso? Certeza. Bem que eu digo assim, mesmo as dificuldades, você está sempre pronto para as coisas, né? E é uma espiritualidade, eu acho que eu ressalto também que não é uma espiritualidade fora do mundo em que a gente vive. Ah, ótimo lembrar isso. Sabe, é uma espiritualidade formada, é uma espiritualidade amadurecida dentro da experiência humana. Não é uma coisa fora dessa humanidade. Não, uma coisa artificial. Não, é uma coisa dentro das minhas experiências de escola, do que eu leio, do que eu assisto, do que eu vivo, do que eu penso, como eu penso, do que as pessoas pensam, convivência. Então, eu acho que a espiritualidade, ela se moldou, ela se amadureceu nesse aspecto. Mas que bonito isso, porque, na verdade, quando a gente fala dessa espiritualidade no nosso cotidiano, isso é muito importante, né? Você diz, olha, não é uma espiritualidade criada, é vivenciada ali nas coisas que foram acontecendo, né? Então, por isso que eu perguntei, porque para quem está em casa é muito importante ficar claro isso, olha, a espiritualidade, ela de fato nos dá uma outra observação, outro olhar, eu diria, sobre aquilo que a gente está vivendo. Que bom, fico muito feliz, viu? Muito feliz com isso. Eu acho que, não sei se é um bom exemplo, né? Mas é o fogo. O fogo, ele precisa do combustível, que é o material, precisa do comburente, que é o oxigênio, para pegar, e o calor. Né? E eu acho que a espiritualidade, ela precisa desse triângulo. Ela precisa do material, que é a sua vida, né? Precisa do comburente, que é a sua oração, e esse calor, que é o afeto entre você e Deus, né? A sua espiritualidade de Deus. Gente, vocês estão ouvindo isso, né? Vocês estão vendo e ouvindo isso. Olha que interessante, né? Essa espiritualidade, esse exemplo perfeito que você deu, não é? São coisas que às vezes a gente não para pensar. E a espiritualidade, de fato, posso roubar essa ideia? Claro. E usar nas minhas homilias? Então, a vocês, na Paróquia São José, quando eu fizer homilia, finjam que fui eu que queria isso, entendeu? Essa ideia do fogo, finjam que vocês não viram nada disso. Porque perfeito isso aí, perfeito. E às vezes a gente não para pensar isso. Por isso que eu perguntei sobre a questão da espiritualidade e você me vem com essa resposta assim, que dá uma homilia no final de semana. Olha que interessante, gostei. Olha, nosso tempo, infelizmente, é um tempo curto. Você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está em casa? Primeiro, assim, eu quero dizer para você, olha, eu fiquei muito feliz quando eu vi o vídeo e queria que você viesse aqui, justamente por causa disso, porque a gente sempre percebe que a pessoa tem muito mais o que dizer, né? E por mais que a linguagem no vídeo, ela foi uma coisa muito bem feita, a produção muito bem feita do vídeo que você apareceu lá, foram entrevistar você,
mas alguma coisa eu senti que você ainda precisava dizer. Que foram essas, nesse curto tempo de 20 minutos, você disse muitas coisas importantes, sabe? E eu queria que você soubesse que a gente ficou muito feliz, a produção, a direção, todos nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Em outros momentos, a gente gostaria até de contar com a sua participação também, porque sempre falta a gente esse tema da superação, da espiritualidade. Então, olha, primeiro, muito obrigado por você ceder um pouco do seu tempo para estar conosco Imagina. aqui. Tá bom? Eu que fico feliz pelo convite, fico feliz pela oportunidade de ter colocado um pouquinho dessa minha história. Muitos amigos entraram em contato, algum deles, Rafa, a gente conviveu tanto e eu não conhecia, eu não sabia disso, da sua história, né? E pessoas que eu jamais conhecerei, que conhecem, né? Eu acho que a ideia é que isso possa trazer a eles uma esperança e motivá-los a cada um a caminhar. E obrigado mesmo pela oportunidade e o que vocês precisarem. Ótimo. E você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está em casa? Acho que a minha mensagem é a mensagem que eu repito para mim todos os dias. É uma mensagem para mim, né? Eu não devo estabelecer a minha espiritualidade fora da minha humanidade. A minha história é o que constrói a minha relação e a minha intimidade com Deus, né? E é dentro dessa história, dentro dessa vivência, dentro das minhas limitações, sonhos e anseios que eu devo construir a minha espiritualidade. É uma conversa íntima entre eu, a minha história, e aquele que me criou com a minha história, né? Deus nos sonhou e sonhou também conosco a nossa história. Bom, tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Você frequenta mídias sociais, essas coisas? Não. Para deixar algum contato? Não. Não. Tá certo. Não, tudo bem. Olha, então, mais uma vez, muito obrigado, viu? Olha, você que está em casa, você acompanhou esse bate-papo aqui com o Rafael, a partir da sua história, a partir daquilo que ele apresentou como espiritualidade, a espiritualidade como aquilo que de fato nos ajuda, nos molda, uma espiritualidade não desencarnada da nossa realidade, mas dentro da nossa realidade. Então você pode acompanhar com a gente. Olha, a gente vai para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta com mais convidados aqui para falar sobre a Jornada Mundial da Juventude. Não saia daí, o intervalo é rápido e a gente já volta já.